Olá, meu nome é Daniela Coutinho e eu sou a vice-presidente da Brás. Estou de volta aqui hoje no nosso EnergyCast, um podcast que desvenda os principais temas relacionados à energia de uma forma simples, para não deixar ninguém de fora. Hoje a gente continua a nossa conversa sobre gás natural. No último episódio, nós falamos sobre o que é gás natural, de onde ele vem, para que ele serve. Foi uma conversa boa, que eu te convido a ouvir também. Hoje, sabendo melhor o que é esse gás natural que estamos falando, vamos dar um passo à frente. Vamos falar sobre como funciona o mercado de gás natural, como ele é e como ele deveria ser. Então, no primeiro bloco, eu te dou um pouco de contexto sobre esse mercado. Aí, no segundo bloco, eu converso com a consultora Ieda Gomes sobre como este mercado está mudando. Depois, no terceiro bloco, meu colega Felipe Soares volta desvendando mais siglas e termos do nosso setor na sopa de letrinhas. Então, vamos começar? A gente tem muita coisa para conversar hoje. E hoje a nossa conversa já começa cheia de gás. O trocadilho não é à toa. Se você ouviu o último episódio, sabe que eu sou uma pessoa que tem muita energia. Eu gosto de começar o meu dia cedo, fazendo atividade física, às vezes uma corrida. E aí, recentemente, eu descobri que tem gente que ouve esse podcast enquanto corre também. Então, hoje eu vou acompanhar a corrida de vocês enquanto a gente fala sobre o mercado de gás natural. Depois você me conta quantos quilômetros durou esse podcast. Então, vamos começar pelo aquecimento. Primeiro, nesses primeiros passos, eu quero que você pense em algo importante para a corrida: o seu tênis. O meu, coitado, já está tão gasto que eu acabei de comprar outro na internet. Mas aí, quando você compra o seu tênis online, que nem eu, você paga por ele. Mas você também paga pelo transporte até a sua casa. O preço do gás natural segue uma lógica parecida. Quem compra, e aqui nós estamos falando da indústria principalmente, paga pela molécula de gás e paga pelo transporte. E paga separado primeiro pelo transporte nos grandes gasodutos nacionais que ligam os estados aos produtores de gás. E depois paga pelo transporte dentro de cada estado, pela chamada distribuição do gás, além dos impostos, é claro. A diferença é que, enquanto para alguns produtos você paga todo o frete de uma vez, o consumidor de gás natural paga nessas duas parcelas. Olhando assim parece até simples, mas eu preciso chamar a sua atenção para algumas peculiaridades. A gente estava no aquecimento, lembra? Agora já dá para acelerar um pouco. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que no gás, assim como na energia elétrica, a gente precisa separar o produto do seu transporte. Se você ouviu nossos primeiros podcasts, deve lembrar da separação da energia que passa nos fios e dos próprios fios. E que eles são pagos juntos, mas calculados separadamente nas suas tarifas. No gás é assim também. E a molécula do gás é paga de forma diferente do seu transporte. E tanto os fios da energia elétrica quanto os tubos de gás são o que se chama de monopólio natural. É consenso que nessas etapas de monopólio natural não tem como ter competição. No caso do gás, o transporte e a distribuição estão entre essas etapas. Não faria sentido, por exemplo, você ter grandes gasodutos de várias empresas enterrados para que o consumidor escolhesse qual é o gasoduto que ele vai usar. Nenhum investidor construiria uma infraestrutura deste porte nessas condições. Não é como escolher entre as várias transportadoras o frete que você vai usar ao comprar qualquer produto, como eu fiz com meu tênis de corrida, por exemplo. Mas esse monopólio natural, ele precisa ser regulado por alguém. Alguém precisa observar essas práticas, ou então as empresas poderiam cobrar o valor que elas bem entendessem. No caso do transporte do gás, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, cumpre este papel, assim como a ANEEL atua na energia, por exemplo. Mas quando o gás natural chega à etapa de distribuição dentro do estado, é que a coisa fica um pouco diferente. Agora, o nosso caminho fica delicado.
Segundo a Constituição, o chamado serviço local de gás canalizado, ou seja, distribuição, deve ser regulada em cada estado. É como se você pagasse uma parte do seu frete do tênis nas grandes rodovias, quer dizer, no transporte, e a outra parte nas estradas e nas ruas menores, dentro do seu estado, mais próximas da sua casa. Essa é a distribuição. A margem de distribuição é diferente em residências, comércio e indústrias. Mas como a Brás representa a indústria, e como a indústria também é a maior consumidora do gás no Brasil, vamos falar mais sobre esse grupo aqui. O importante nesse momento é a gente chamar atenção para a diferença entre as tarifas de cada estado. Quando a gente fechou esse episódio, por exemplo, agora em agosto de 2021, a margem de distribuição no preço do gás variava entre 17 centavos na Bahia até 79 centavos no Paraná. É uma diferença grande, de 364%, e que influencia em muitas coisas. É como se o frete do meu tênis, que saiu por R$ 7,00 para entregar aqui em Brasília, pudesse chegar a R$ 32,00 no Paraná. Mas eu comprei só um par de tênis. A indústria usa muito gás natural e esse número acaba pesando bem mais. No caso dos tênis, eu posso procurar uma loja que me ofereça uma opção melhor. Uma promoção de frete grátis, por exemplo, porque aí sim tem competição. Essa particularidade da margem de distribuição é um fator que compõe uma série de desequilíbrios que deixaram o nosso gás pouco competitivo em relação ao resto do mundo ao longo do tempo. E os números dos últimos anos mostram isso. Em 2020, com a pandemia influenciando todos os mercados, o gás brasileiro chegou a ser comparável com o internacional. Mas no nosso levantamento dos últimos 5 anos, mostra que o Brasil já passou muito tempo entre os maiores preços do mundo. O problema, no fim das contas, está na competitividade. Podemos dizer que a gente pode ter mais de um frete, mas a gente precisa que esse frete seja feito pelo menor preço possível. Esse deveria ser o papel principal da regulação federal, da ANP e das regulações dos estados, que é garantir eficiência, como se realmente houvesse competição no transporte de gás. Hoje a Petrobras é praticamente a única que vende a molécula de gás natural, com um preço apoiado em fórmulas e contratos de longo prazo. Um mercado de gás competitivo abre um mundo de possibilidades, de preços menores, de crescimento da indústria no Brasil, de geração de emprego, de geração de energia limpa e até mais barata. Talvez agora seja mais fácil entender porque já falamos tanto sobre competição e gás natural em 2021. A nova lei do gás pretende quebrar monopólios, aumentar a concorrência, reduzir custos e beneficiar o consumidor. Olha, o governo publicou o decreto que regulamenta a nova lei do gás. O objetivo é que o setor fique mais aberto, mais dinâmico, mais competitivo. Esse mercado está mudando há algum tempo, mas ainda faltam algumas transformações para a gente chegar ao cenário ideal para o nosso país. Agora, eu quero que você que está correndo diminua um pouco o ritmo, porque nós vamos conversar ainda mais sobre esse mercado. Só que agora nós estamos acompanhados de uma super especialista em gás natural. É a Ieda Gomes, consultora da FGV e pesquisadora na Universidade de Oxford. Ela tem mais de 35 anos de experiência internacional em empresas e projetos no setor de petróleo, gás, energia e infraestrutura. Já participou desse debate em vários momentos e é a pessoa ideal para continuar a nossa conversa. Vamos lá? Olá, Ieda! Seja muito bem-vinda ao nosso EnergyCast. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E olha, antes de você entrar, eu estava aqui falando com a nossa audiência sobre como funciona o mercado de gás. A gente falou sobre as diferenças de transporte e distribuição, sobre concorrência, alguns aspectos muito particulares do mercado de gás e algumas distorções que a gente ainda tem por aqui no Brasil. Agora, a gente pode começar com um panorama sobre esse mercado. Eu queria ouvir de você um pouco sobre essa solução monopolista aqui da Petrobras. Já fez sentido em algum momento aqui no Brasil?
Boa tarde, Daniela. Um prazer estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar algumas ideias sobre o desenvolvimento do mercado de gás natural no Brasil. E eu vou tentar responder a sua pergunta fazendo primeiro um contexto histórico, porque a indústria do gás no Brasil é uma indústria centenária. A primeira companhia de gás do Brasil foi iniciada no Rio de Janeiro em 1851. A segunda foi a SEG, né, que era a Companhia de Gás do Rio de Janeiro, a segunda Companhia de Gás de São Paulo em 1872, e no século passado as companhias de gás foram criadas para iluminação pública, usando gás de carvão, usando óleo de baleia, óleo de foca, óleos vegetais, e depois, com o advento da eletricidade, essas empresas, essa atividade de iluminação pública perdeu sentido, e várias dessas empresas foram desativadas, fechadas, até ficar somente as empresas do Rio e São Paulo. Essas empresas de Rio e São Paulo estavam dentro das áreas mais interessantes em termos dos maiores mercados potenciais, né, porque não tinha gás natural naquela época, do Brasil. E na década de 50, a Petrobras começou a descobrir petróleo, e com o petróleo onshore, nas bacias terrestres, apareceu o gás associado, e houve, por parte da Petrobras, um movimento de aproveitar esse gás associado e vender para consumidores industriais nas zonas próximas aos seus campos produtores onshore. No caso do Rio e São Paulo, o desenvolvimento do mercado foi um pouco diferente. Rio e São Paulo passaram a desenvolver plantas de gás de nafta, faziam a gasificação da nafta derivada do petróleo, eram, portanto, clientes da Petrobras, que monopolizava todos os combustíveis no Brasil, gasificavam a nafta e distribuíam nas suas redes nos estados do Rio e São Paulo. Com o aparecimento em maior escala do gás natural na bacia de Campos, houve um excedente de gás natural, e as empresas passaram a tentar comprar esse gás da Petrobras, que, porém, não queria vender gás natural para as distribuidoras desses maiores mercados, porque competia diretamente com o óleo combustível que a Petrobras vendia e que era resultante do fundo do barril. Era um óleo de má qualidade, com muito enxofre, e se o gás natural entrasse nas indústrias, era difícil depois para a Petrobras recolocar esse óleo combustível. Ela teria que fazer uma grande adaptação nas suas refinarias, que ela foi fazendo ao longo dos tempos. Então, a gênese do mercado de gás no Brasil é a Petrobras tendo um papel preponderante, porque ela que produzia o gás natural no Brasil, mas também o papel começou a monopolizar o mercado para não deixar o gás natural competir com seus produtos derivados de petróleo. Com isso, ela não oferecia ou recusava-se a fornecer gás natural para as distribuidoras de Rio e São Paulo, ou só queria fornecer para a distribuição residencial e comercial, e não para a indústria, e ela queria controlar diretamente o fornecimento para a indústria, e as empresas do Rio e São Paulo não concordavam, em função de não ser econômico você montar um sistema de gás canalizado num país tropical como o Brasil só para atender o mercado residencial e o mercado comercial. Então, em reação a esse monopólio da Petrobras, conjugado à falta de diretrizes firmes do governo federal. O governo federal não tinha, por mais de 40, 50 anos, uma política para gás natural, não tinha uma política para conter monopólio, então a política de gás era feita pela Petrobras, o governo passivo, não havia órgão regulador. As distribuidoras dos estados que começaram a se organizar resolveram, então, montar um sistema sistema regulatório próprio, onde os estados controlavam a distribuição e davam concessão exclusiva às distribuidoras. E, por força disso, se criaram esses monopólios com concessões exclusivas em vários estados. Mas a Petrobras também entrou na exclusividade nos monopólios estaduais, porque ela é sócia de 19 empresas distribuidoras de gás natural no Brasil inteiro. Então, a Petrobras tinha monopólio desde a produção da molécula, ao transporte da molécula e a distribuição da molécula. E, depois disso, em 1999, o Brasil passou a ser importador de gás natural, com a construção do gasoduto Brasil-Bolívia. A Petrobras passou também a controlar a importação de gás natural no país. Então, um monopólio vertical,
onde toda a infraestrutura, todas as moléculas importadas ou produzidas no mercado nacional eram controladas por um único agente, sem regulação pelo poder concedente federal. E isso começou a mudar a partir da segunda leva da Constituição Federal, quando a Constituição foi emendada em 1995, e com isso se começou a ter uma abertura maior do mercado, algumas empresas começaram a ser privatizadas. E só mesmo o monopólio da Petrobras só começou realmente a ser quebrado efetivamente, porque muito tempo ela foi monopolista de fato, a partir de 2016, com o programa, primeiramente o Gás para Crescer, depois o Novo Mercado, e com a iniciativa do CAD de controlar, de forçar a Petrobras a vender alguns ativos e ceder suas participações acionárias. Então é muito recente no Brasil a desregulamentação ou, digamos assim, um movimento para um mercado mais liberalizado. Ieda, então a gente tinha a Petrobras em todos os elos da cadeia de gás natural e também na importação. Mas esse movimento, como você mesmo disse, agora é recente e começou a mudar. Como a senhora vê essa abertura do mercado ao longo do tempo? Bom, como eu mencionei, esse movimento começou, mas a Petrobras ainda controla quase tudo. E agora, com a venda da Gaspetro, é possível que ela vai sair da distribuição de gás, mas ela ainda controla os contratos nos gasodutos, controla o suprimento pelo gasoduto Brasil-Bolívia e a maior parte dos terminais de GNL, de importação de GNL. Mas está abrindo, sim, com certeza. Eu tenho visto muitos movimentos aí, no sentido de hoje você tem 3 terminais da Petrobras de importação de GNL, mas já tem 2 operando por iniciativa privada, um no estado de Sergipe, um outro agora no Porto do Açu, no Rio. Existem planos de construção de mais terminais no estado do Pará, no estado de Pernambuco, no estado de Santa Catarina e no estado de São Paulo. Com isso, o monopólio da importação vai começar a flexibilizar por vários outros agentes e vários outros modais de importação. Mas é um processo lento, não é um processo, porque envolve infraestrutura, envolve o que a gente chama, né, unbundling, né, desverticalização, envolve modificação nas condições regulatórias que ainda são nascentes. Na Europa, para lhe dar uma ideia, a Comissão Europeia começou a flexibilizar os monopólios nacionais. Os países europeus também tinham monopólios estatais, né, e na maior parte dos países. E essa flexibilização começou em 93, mais de 20 anos após esse começo, agora que a coisa funcionou. Então levou de 10 a 20 anos, dependendo do país, do grau de maturidade dos mercados. Então eu vejo que no Brasil esse é o começo de uma jornada, mas a flexibilização, se várias condições forem cumpridas, ela vai levar uns 10 anos pelo menos para você ter um mercado mais aberto, mais líquido, que esse é o que eu chamo mercado liberalizado, liquidez, muitas transações, muitos agentes, a participação de vários players em vários elos da cadeia de valor do gás natural, transações financeiras com transações físicas, isso tudo é um mercado que eu chamo liberalizado. Então, no mínimo uns 10 anos respondendo a sua pergunta, para que isso possa acontecer no Brasil, se não houver retrocesso. Se a jornada... Né? Se a gente conseguir seguir pelo caminho, né? Porque a gente vê riscos até de uma possibilidade de um monopólio privado. Então, essa é uma grande preocupação também. E foi esse mercado competitivo com vários agentes que a gente foi buscar e tentar fazer acontecer com a aprovação da nova lei do gás, que foi uma lei bastante discutida entre vários agentes. Esse também é um dos meios desse processo, né? A gente teve a discussão lá do termo de cessação de conduta, lá, depois tivemos a aprovação da lei do gás, são vários instrumentos para a gente continuar prosseguindo nesse caminho. Aí eu te pergunto, é tão importante assim a gente ter um grande mercado nacional de gás no Brasil? Ou o modelo de dividir o país em mercados locais em torno das distribuidoras pode funcionar? Até que ponto a gente precisa separar o transporte e distribuição do gás do seu comércio para a gente ter a competição? Bom,
Em primeiro lugar, a parte que é monopólio natural são o transporte e a distribuição, porque não é economicamente interessante, na teoria dos monopólios, você duplicar as facilidades, duplicar os canos. Então, você não vai ter um tubo de gás para um consumidor num bairro de São Paulo com um cano paralelo levando gás para competir. O que existe no monopólio de transporte e distribuição é que esses monopólios, por serem monopólios naturais, têm que ser regulados. Então, tem que haver regulação por parte do poder concedente dos órgãos reguladores, tanto nas tarifas, né, modicidade tarifária ou tarifas que tenham digamos, um retorno, digamos, comensurado com o risco que esse investidor está fazendo, porque todos esses membros também da cadeia de valor estão investindo. Eu não vejo essa questão do monopólio privado ou não, porque o que existe no Brasil, que havia monopólio, ainda existe, no suprimento da molécula. Porque o que importa são o seguinte, para você ter um mercado liberalizado, condição inicial, que a molécula, que é o produto gás natural, você tem a competição na oferta. Então, vários ofertantes. Então, nos Estados Unidos e aqui no Reino Unido, existe um mercado liberalizado, que não necessariamente se traduz em preços baixos, mas existe um mercado competitivo, porque tem muitos produtores, tem muitos supridores, tem muitos traders. O importante é que o controlador, o supridor da molécula, ele não tenha participação acionária no monopólio natural, que são as instalações de transporte e distribuição. Porque aí sim, aí você tem competição na oferta, na molécula, regulação do monopólio natural, que é o transporte e distribuição, e para isso você precisa ter agentes reguladores fortes, efetivos e bem aparelhados, órgãos de controle de comportamentos anticompetitivos atuante, como o CAD atuou agora nesse TCC, como a Comissão de Mergers e Competition atuou no Reino Unido, ao quebrar o monopólio da antiga British Gas. Então, você precisa separar o que é cano, transporte e distribuição da molécula. Oferta competitiva, muitos ofertantes na molécula, regulação do transporte. Então, da distribuição, claro. Então, com isso, você cria a primeira condição de competitividade, mas precisa de muito mais coisas. Precisa de você ter transparência. Em qualquer mercado liberalizado, existe transparência e publicidade. Então, existem websites que publicam a disponibilidade de capacidade, os membros do mercado têm acesso a essa informação em tempo real, para poder, então, demandar capacidade, e não existem bottlenecks no sentido da capacidade. Se tem capacidade disponível, essa capacidade é ofertada ao mercado. Não se permite que essa capacidade seja guardada por um agente, um shipper, um carregador, por seu interesse econômico próprio. Além disso, muito importante, a transparência, competição na molécula, regulação dos monopólios naturais. É importante que se tenham códigos de redes de interconexão, de acesso efetivos. Então, se alguém tem gás produzido na Bacia de Campos ou Santo no Rio, quer vender no Nordeste do Brasil e passa por 2 sistemas de transporte diferentes, esse agente ofertante não pode ter, se a capacidade existe, ele tem que ter acesso a essa capacidade e tem que ter um código claro. E se não tem capacidade, em vários países, quando a capacidade está limitada, mas existe um volume, um comprador numa ponta e um supridor na outra, existem mecanismos de fazer licitação de capacidade para, digamos, compressão adicional nos gasodutos, ampliação da capacidade desses gasodutos. Tudo isso são condições, no mínimo, essenciais para ter um mercado mais competitivo. Ah, muito bom. Uma hora a gente chega lá, né? A senhora falou sobre uma regulação forte. No Brasil, a regulação do transporte ela é federal e da distribuição ela é uma regulação estadual.
Essa regulação nos estados, a senhora entende que ela pode ser realmente decisiva para um mercado de gás desenvolvido no Brasil? Eu entendo que sim, que a gente falou agora sobre a regulação, mas eu gostaria de ouvi-lo sobre essa regulação nos estados. Com certeza, a regulação tanto federal como estadual é importante que você tenha em ambos, porque como nós temos monopólios tanto no transporte como na distribuição, são monopólios naturais, se não houver regulação, os agentes podem fazer o que eles quiserem, né? Como aconteceu durante esses 60 anos de gás natural no Brasil. Agora, o que existe hoje é que existe realmente, por parte dos estados, é heterogêneo, o sistema é heterogêneo. Tem estados que têm agências reguladoras que funcionam há mais de 20 anos, como é o caso do Rio e São Paulo, outros estados onde essas agências não funcionam, elas estão dentro do mesmo sistema de regulação que transporte por ônibus, eletricidade e outros, né? Então, em alguns estados ela nem existe. Então, se você quer realmente, como estado, desenvolver o seu setor de gás no país, e tendo em vista que existe o monopólio natural, é importante que os estados, poder concedente estadual, se conscientize de que tem que modernizar o seu sistema, né, para que atraia mais consumidores para os estados. Se você tem muitas restrições ou você tem problemas em termos de, não somente de tarifas, mas de eficiência, de perdas, são muitas coisas. A regulação não é só preço, a regulação é a qualidade do serviço, a regulação não ter falha no serviço, ter uma boa, por parte do consumidor, um bom índice de avaliação do serviço público, porque a distribuição de gás é um serviço público. Regulação é muito mais ampla do que simplesmente tarifas. Então, os estados que quiserem realmente atrair, no caso de consumidores industriais, ou usinas térmicas de grande porte para os seus mercados, deveriam realmente se modernizar e se espelhar em outros estados que têm uma regulação mais eficiente, mais moderna e mais atuante também. Não vão competir entre si, porque cada estado tendo sua concessionária, ele não vai competir com o outro estado no sentido daquela concessionária, porque está ali o cano serve ao consumidor que está ali. Mas o que ele pode realmente fazer é modernizar, ter por exemplo, impostos, né, o ICMS, é bem pesado. Alguns estados têm ICMS 12%, outros têm 25%, 30%. Então, precisa pensar, eu quero ganhar mais dinheiro no ICMS, mas ao mesmo tempo meu consumidor é prejudicado, alguns consumidores são mais prejudicados. Então existem várias coisas que podem ser feitas na regulação estadual para modernizar, sim. Isso é possível até para poder atrair consumidores de grande porte para aquele mercado naqueles estados e modernizar de acordo com as melhores práticas, tanto no Brasil, que já existem em alguns estados, como também as melhores práticas internacionais, que também existem vários aprendizados. Então, fica aí essa lição de casa. E eu diria que também existe uma dicotomia no caso estadual, porque os estados, eles como controlam as distribuidoras, somente Rio e São Paulo, que as distribuidoras são privadas, mas os outros estados têm distribuidoras controladas pelo governo estadual. E ele tem essa dicotomia porque governo, você sabe, gosta de ter empresas embaixo de si, e também ele recebe os dividendos das distribuidoras. Então, tem um interesse econômico de continuar recebendo esses dividendos. Eu diria que, da minha experiência pessoal, que eu fui presidente da Comgás e iniciei o processo de privatização, o mundo ganha, o consumidor ganha, o gás natural ganha se você privatizar essas empresas, porque você tem maior eficiência. Ieda, eu agradeço muito a sua participação, foi ótimo ter você aqui com a gente, uma pena que a gente tem tempo, porque a vontade é de ficar aqui ouvindo você trazer essas experiências e tantas conhecimento aqui para o nosso podcast. Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço, foi um grande prazer e espero ter contribuído um pouco para a discussão desse tema tão interessante na vida da energia do Brasil. Olá, eu sou o Felipe Soares e estou de volta para a nossa Sopa de Letrinhas. Hoje nós vamos dar mais um passo na sopa de letrinhas do setor de gás natural. Aqui nos corredores da Brás é comum a gente se comunicar usando várias siglas. Quem não é do setor pode até ficar confuso.
Por isso, hoje, vou começar com a mais fácil delas, a ANP, ou seja, a Agência Nacional de Petróleo. Quando falamos de transporte, em grandes gasodutos estamos falando de algumas transportadoras. Por exemplo, a NTS, Nova Transportadora do Sudeste, ou TSB, que é a Transportadora Sul-Brasileira de Gás. A TAG, que é a Transportadora Associada de Gás, ou a TBG, que é a Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia. Essas e outras transportadoras são representadas pela ATGás, que quer dizer Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto. Saindo da transportadora e indo para a distribuição, o gás natural ganha mais siglas e mais agências reguladoras e mais associações. Eu nem teria como listar todas elas aqui para você. O importante é não ficar perdido quando encontrar nomes como Comgás, por exemplo. É a Companhia de Gás de São Paulo. Os termos já estão tão presentes no nosso dia a dia que eu mesmo descobri alguns nomes por extenso fazendo o Alô Sopa de Letrinhas. Para terminar, eu vou te mostrar que até palavras que você nem sabia que era uma combinação de sopa de letrinhas nasceram como siglas. Por exemplo, a Petrobras, que por extenso originalmente chama Petróleo Brasileiro S.A. Vivendo e aprendendo. No próximo programa a gente continua e aprecia o último prato da nossa sopa de letrinhas dessa temporada no EnergyCast. Até lá! Esse foi o EnergyCast, o podcast da Brasce para te explicar como funciona o setor de energia. Nossa conversa continua nas redes sociais Abrace Energia e você também pode entrar em contato por e-mail em abrace@abrace.org.br. A direção do EnergyCast é minha, Daniela Coutinho, diretora de comunicação da Brasce, com a Lavanda Digital. A produção executiva é da Ana Rita de Holanda, com coordenação da Denise Coste e roteiro da Thaís Cunha com suporte de Maíra Alves. O design de som e a edição são do Eduardo Gomes, da B de Vaca. A checagem é de Adriano Lorenzon, gerente de gás natural da Abrace. Assine o EnergyCast no feed do seu tocador e acompanhe a Abrace nas redes sociais para não perder o nosso próximo encontro. Até lá!